Meus irmãos e minhas irmãs de Ortigueira, sou Geraldo Magela, ex-prefeito do município por 3 mandatos, sendo que meu último mandato terminou em 2012. Hoje nós vamos falar sobre saúde, mais precisamente sobre o hospital. O artigo 196 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Este é o que diz a Constituição Federal e que todos nós deveremos obedecer. A situação de Ortigueira é uma situação bastante grave com relação a isto. Se a saúde é um direito de todos e é dever do Estado, e se nós não temos aqui em Ortigueira uma atuação direta do governo federal, do governo estadual, esta obrigação fica com o município. E o município tem que adotar medidas para que a população seja atendida. E de que maneira? O município deve, no caso, ter um hospital municipal. Tem tantos municípios por aí que têm hospital municipal. Dizem que um hospital municipal traz um custo muito grande para o município. É verdade, traz. Mas o dinheiro que pertence a todos nós, o dinheiro do município, ele pertence ao povo do município. E ele tem que ser gasto em favor do povo. Então, o governante tem que tomar uma decisão e dar proteção ao povo, assim como um pai dá proteção ao filho, dá proteção à esposa, dá proteção à sua casa. O prefeito tem que dar proteção à população, que na verdade são os filhos, né? São os filhos do município. Pois bem, quando eu terminei meu mandato, em 2012, o Hospital São Francisco havia encerrado as atividades dele, porque por questões diversas. E é um hospital que era uma fundação particular, em que a prefeitura não se envolvia nele. Ele teve lá seus problemas financeiros, não sei se foi por falta de uma administração competente, eu não sei. Enfim, ele encerrou as atividades. Quando ele encerrou as atividades, eu decretei ele de utilidade pública, mandei um projeto de lei para a Câmara e a Câmara me autorizou a desapropriar aquele hospital. Nós então fizemos uma avaliação e depositamos 1.500.000 quase 1.600.000 no fórum para pagar o hospital, e aí então o hospital seria do município de Ortigueira. Dentro do meu mandato, que terminou em 2012, a Justiça não conseguiu, por questões burocráticas, me entregar o hospital. Ele foi entregue já na gestão da prefeita Lourdes. A prefeita Lourdes havia dito que ela, ao assumir o município, ela ia reabrir o hospital imediatamente. Mas isso não aconteceu. A dona Lourdes, até mesmo, creio eu que por orientação do marido dela, que também era secretário, porque pelas publicações que ele sempre fez nas redes sociais, percebia-se que ele era contra um hospital em Ortigueira, um hospital municipal. Depois ficamos então com a Clínica São Francisco, lá do Dr. Nivaldo, que também, por razões que eu não sei dizer o quê, porque era uma clínica também particular, o Dr. Nivaldo também encerrou as atividades como hospital. E aqui o que aconteceu? Ficamos nós sem hospital, levando os nossos pacientes para fora. Tá certo, estão levando, estão transportando, mas só o sofrimento para isto, né? Imagina que você sair daqui, por exemplo, parar lá em Santa Mariana para poder ser tratado, parar lá em Curitiba, lá em Campo Largo, lá em Londrina, lá em Apucarana. Imagina que é uma mulher grávida, na hora do parto, que precisa de uma cesariana, entrar num carro aqui e parar em Telêmaco Borba, parar em Apucarana, parar em Arapongas, parar em Londrina, ou Ponta Grossa, ou Curitiba, onde houver vaga pelo SUS,
só para ganhar o neném. E outra coisa, essas crianças que estão nascendo não são mais ortigueirenses, né? São crianças que estão nascendo fora. Parece-me que agora tem a lei que permite dizer que a pessoa pode ser colocada no registro de nascimento, o local do nascimento da criança não é mais... pode ser colocado o local onde os pais, onde a mãe reside. Mas nós precisamos ter isso aqui. E eu conversando com o Roque, eu disse para o Roque o seguinte, falei, Roque, como é que você vê essa questão do hospital? O Roque falou para mim, Geraldo, essa questão do hospital é uma questão muito gravíssima e que Ortigueira precisa de um hospital. Se nós não temos ninguém, particularmente, que queira construir um hospital em Ortigueira, o município tem que fazer isto. Falei, Roque, mas você acha que assumindo a prefeitura, você vai fazer isto? Ele falou, vou. Se eu assumindo a prefeitura, uma das prioridades nossa é realmente a construção de um hospital. Falei, Roque, e como é que você pensa nesse hospital? Ele falou, olha, nós vamos construir um hospital e vamos criar uma organização social. Quer dizer, tem-se uma diretoria, vamos colocar uma diretoria lá dentro, para que essa diretoria tome conta do hospital. Ele não seria um hospital municipal, não seria o diretor nomeado pelo prefeito, o médico nomeado, não. A organização social é que vai fazer tudo isso. Por que essa necessidade de ser uma organização social? Porque digamos o seguinte, você tem contratado aí um anestesista, e o anestesista adoece, né, e vai ficar 15 dias fora, por exemplo. Você teria que, se o hospital for municipal, você teria que abrir uma outra licitação para contratar um anestesista. Sendo uma organização social, esse anestesista, a organização social pode entrar em contato com um anestesista de outra cidade, né? Dizer, olha, nós temos plantão aqui, precisamos de médico anestesista de plantão. E anestesista vem, médico vem. Aí algumas pessoas dizem, mas o custo é caríssimo. Tá, pode ser que seja caro, né? Mas se nós tivermos aí uma arrecadação, como está previsto, que Ortigueira chegará a uma arrecadação de 150 milhões no ano para o próximo mandato, 15% no mínimo disso aí tem que ser aplicado na saúde. E podemos perfeitamente construir um hospital que já tem uma boa parte dos equipamentos aqui, nós já temos dentro do PA, hoje que está funcionando aqui. Então, ele não seria assim tão custoso financeiramente. Basta querer. Isto o Roque tem garantido para mim, garantiu para mim, e eu percebi com ele que ele tem essa grande vontade, que isso aí é uma preocupação dele. Então eu acredito que o Roque, na prefeitura, o Roque fará realmente isto acontecer. Se ele não fizer acontecer, eu vou cobrar dele depois. Não resta a menor dúvida, porque se eu hoje peço votos para o Roque, falo que o Roque, dos 3 candidatos que nós temos aí a prefeito, o Roque é o que tem mais condições dentro do meu ponto de vista. Eu acho que o Roque é o que reúne as condições necessárias para administrar esse gigante que acabou de ser acordado, né? A prefeita Lourdes investiu, comprou terreno, fez festa para o povo gosta, né? Comprou muitos imóveis, comprou muitos equipamentos, cuidou da infraestrutura do município. Mas a infraestrutura de um município chama-se povo. Povo com saúde. Pessoas com saúde trabalham, produzem. Pessoas sem saúde não produzem. Imagina você, por exemplo, que trabalha fora, né? Vamos falar lá do pessoal lá da lavoura, lá da roça. Você sai para a roça de manhã sabendo que a sua esposa em casa está doente, você tem dificuldade para o hospital, você tem dificuldade para uma consulta. Você vai para a roça, como é que você trabalha? Como é que você faz? Então, nós temos que oferecer para a nossa população uma garantia de que possa viver dentro do nosso município, porque aqui você tem garantias, você tem uma saúde que realmente satisfaça a nossa necessidade.
Eu, quando fui prefeito, eu não deixava faltar remédio. E a Vera, que era a primeira dama, também exerceu diversas secretarias. Quando faltava um secretário, lá vai a Vera. Ela foi secretária de Agricultura, foi secretária de Saúde, foi secretária de Ação Social. Não faltava remédio. E por que não faltava remédio? Os médicos que nós tínhamos, eles faziam uma relação dos 50 produtos que eles mais utilizavam. Aí nós abrimos uma licitação, comprávamos aqueles 50 produtos, aquela quantidade de medicamentos que os médicos mais necessitavam, que dava em torno aí de 300 tipos de medicamentos. Aquilo a gente chamava de cesta básica do município. Aquela cesta básica de medicamentos, todas as pessoas tinham direito a ela, seja pobre, seja rico. Poderia ser um cidadão que chegasse lá na secretaria, na farmácia do município, calçado com um chinelo, e ele tinha direito. E poderia chegar um camarada lá montado num automóvel, último tipo. Ah, mas esse aí é fazendeiro. Aquele medicamento da cesta básica, todos têm direito. Que é aquilo que o artigo 196 da Constituição fala. A saúde é um direito de todos. Bom, aí aqueles medicamentos em que a farmácia municipal não tinha, nós fizemos licitações com as farmácias aqui da cidade para fornecer aqueles medicamentos que não faziam parte da cesta básica. Agora, quando o medicamento receitado por um médico não era daquele da cesta básica, a Secretaria de Ação Social ia analisar a situação da pessoa, se a pessoa tinha condições de comprar o medicamento ou não. Se a assistência social dava um parecer dizendo que a prefeitura deveria fornecer aquele medicamento, aí então a prefeitura dava a autorização e a pessoa pegava numa das duas farmácias que nós tínhamos aqui credenciado, quer dizer, venceram as licitações para fornecer aqueles medicamentos que não estavam na nossa cesta básica. Uma outra coisa que é interessante de ser observado, nós tivemos alguns problemas de medicamentos de altíssimos custos, caríssimos, né? E que se a prefeitura fosse tirar dinheiro da saúde para comprar aqueles medicamentos, iria faltar para o atendimento básico. Então a gente tinha que pedir para as pessoas que entrassem na justiça, que o Poder Judiciário então determinava que o remédio fosse fornecido, porque ele não constava na nossa cesta básica e também não constava naquela licitação que nós fizemos. Bom, quando a pessoa vai para o Poder Judiciário, o Ministério Público normalmente toma a providência buscando o caminho mais curto, que no caso seria a prefeitura. O que nós fazíamos com aqueles produtos que eram de competência que o Poder Judiciário tinha que autorizar? Nós íamos, conversávamos com o Ministério Público e pedia para que o Ministério Público entrasse com ação diretamente contra o Estado, para aliviar a situação do município, para não gastarmos o nosso dinheiro aqui com o medicamento básico. E aí a gente conversava, tinha um bom entendimento com o Ministério Público, a ação então era movida contra o Estado. Íamos para a Secretaria de Estado, levávamos a notificação do Poder Judiciário e o Estado então fornecia esses medicamentos. Fizemos várias vezes isso e dava certo. Basta saber dos caminhos para chegar a essa situação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que eu disse, Ortigueira hoje tem 3 candidatos. O melhor deles chama-se Roque, que está com mais competência. Não tenho nada contra os outros candidatos, mas o Roque reúne as qualidades necessárias. Não deixe de ver os meus vídeos, que eu farei divulgação constantemente falando a respeito dos problemas existentes em Ortigueira. Se você puder compartilhar esse vídeo, seria ótimo. Então, dia 15 de novembro, Roque Prefeito com o número 17. Fiquem todos com Deus e Deus abençoe a todos. Muito obrigado.